Principalmente, eu gosto de ser apenas um médico a atender doentes e, com certeza, devido às circunstâncias de cada época, às vezes temos que ser mais do que isso e participar em outras questões ligadas à organização, etc. E à docência também. Foi uma necessidade da gente se envolver, quase todos nós, daquela minha época. A gente lia, éramos obrigados e líamos, etc., mas tínhamos de ter um trabalho possível, digamos assim. Na minha altura não havia muitos cursos aqui. A parte das engenharias também não me atraía, de modo que fiz as admissões à medicina e cá estou. É a minha profissão. Mais ou menos no fim do curso eu fazia bastantes práticas de estágio nesta área. Os professores gostavam do meu trabalho e foram-me cativando e, de facto, a mostrar-me que, portanto, esta área era extremamente importante e, de facto, estava a olhos vistos que esta área de saúde materna, saúde da mulher, era extremamente importante e, de alguma forma, negligenciada. É um desafio, uma paixão fazer esta área, ser útil. Os primeiros 2 anos após a independência, nós ainda estávamos no curso de medicina e foi necessário a gente participar em ensino, por exemplo, ligado à escola de enfermagem e mais tarde ligado à formação de técnicos de saúde, técnicos de cirurgia, um bocado mais tarde, e sempre estivemos ligados a isso. Éramos nós que tínhamos que fazer. Muitos de nós tivemos que aguentar também o suporte da universidade devido à saída de quadros, portanto, naquela altura. Não tenho, porque muitas vezes, em muitas situações, a questão não é o parto individual. Nós tivemos sempre em situações em que a nossa atuação era sobre uma quantidade enorme de partos simultâneos, em que a gente tinha que selecionar os riscos ou as gravidades das situações e os partos eram feitos, por exemplo, a gente fazia um turno de serviço, podia ter 30, 40 partos num turno. E naqueles tempos, portanto, houve alturas em que o Hospital Central era o único hospital da cidade que fazia cirurgia e isso arrastou-se até ao fim dos anos 80, até princípios dos anos 90. Positivamente, muitas coisas. Quando eu era estagiário, passávamos visita, por exemplo, ali na pediatria e tínhamos uma série enorme de óbitos para assinar de tétano neonatal. E hoje em dia já não vejo um tétano neonatal há mais de 40 anos. E isto foi uma ação, as grandes campanhas de vacinação fizeram grandes alterações no padrão dos hospitais, portanto, dos doentes e das coisas que podiam ser evitadas. Isto foi ótimo. Outra coisa foi isso que você mencionou, portanto, foi ver descer a percentagem de acidentes e mortes nas mulheres que procuram aborto, devido a intervenções também medicamentosas, intervenções políticas e, recentemente, 4 anos, intervenções do próprio governo a fazer a despenalização da situação. Isto foi uma coisa muito importante para toda a sociedade. A medicina aqui no país evoluiu muito. As próprias capacidades de diagnóstico dos hospitais evoluíram muito. O percurso natural é esse, é evoluir, mas às vezes não vamos evoluir à medida que o país precisa, porque não é possível a gente evoluir a essa velocidade. Portanto, as pessoas, com a taxa de natalidade
é alta e não vamos conseguir ter mais velocidade do que aquilo que podemos ter. Sempre houve, as doenças são dos seres humanos, portanto, nós não podemos dizer, há livros, por exemplo, quando, sei lá, se formos ver livros de há 40 anos, dizer simples que, por exemplo, numa situação endometriose, por exemplo, endometriose é uma situação da saúde da mulher que perturba o seu funcionamento dia a dia, dizer, não, a endometriose é mais prevalente na América, na Europa, em África é pouco. Não, não é pouco, é precisamente igual. Nós não tínhamos, era instrumentação, laparoscópios, para poder diagnosticar a endometriose. E quando começámos a ter, e como começámos a lidar com a doença e a conhecer bem os sinais clínicos, com certeza há muita endometriose. Há questões de saúde que podem ser influenciadas pelo tipo de alimentação, mas hoje o tipo de alimentação global também prejudicou a proteção que havia numa alimentação local. Houve uma diminuição grande, ainda temos. O essencial é que o atendimento nesses casos deve ser feito por uma pessoa qualificada. Portanto, nós somos poucos, mas já há outras categorias profissionais qualificadas para atender, ainda bem, que são treinados exatamente para atender essas situações. Hoje está melhor. Hoje temos menos casos e temos menos casos graves. A principal implicação, que é aquela mais gritante, tivemos que lidar com ela, infelizmente, é a morte mesmo. Uma percentagem grande da morte materna naquelas alturas era devido a aborto mal feito, como diz. O ovo que está a ser libertado aos 35 anos já está no ovário da mulher desde o nascimento. Ele não se multiplica. Então, é um ovo sujeito a fatores externos, a ambientes, a alimentação, etc. É um ovo mais envelhecido, digamos assim, com maior risco de haver malformações genéticas. Então, aí, eles fazem sondas, portanto, hoje em dia até fazem no sangue, portanto, conseguem fazer sondas genéticas, principalmente para trisomias e para grandes alterações, não para todas, mas para as principais, é a rotina em alguns sítios. Se lá uma mulher 38, 40, sim, pode ter filhos, mas é preciso tomar atenção a esta situação. E hoje em dia é possível fazer essa seleção. A gravidez precoce só pode ser evitada pela educação. A educação sexual, e principalmente na parte reprodutiva, tem que ser ensinada muito cedo nas escolas. O aparelho genital, a fisiologia da menstruação, a fisiologia do funcionamento da fertilidade, etc., tem que ser ensinado muito cedo. Depois, os pais também têm que ter conhecimento e têm que ter uma abertura maior, muito maior, em termos de poder dialogar com os filhos também, com os rapazes e com as raparigas. Depende. Às vezes, existem alturas, portanto, durante a vida reprodutiva, em que a mulher é sexualmente ativa e tem os seus ciclos, etc., e tem que fazer as suas rotinas, sim. Pelo menos 1 ano, 2 anos, ela deve ir procurar fazer o seu Papa Nicolau, a proteção do colo do útero, verificar o hemograma, verificar se existem ciclos menstruais que lhe tiram a capacidade de uma vida mais saudável. Mas normalmente a mulher, quando se queixa, vai. Portanto, ir sem queixas
normalmente é para fazer a sua rotina, durante a época reprodutiva, fazer a sua rotina de Papa Nicolau e de outros exames, scanner, portanto, controle de ovários, etc. Mas isso aí, hipertensão, isso aí, quando vai ao médico, mesmo ao médico clínico, o tal clínico geral, pode fazer isto, não precisa de ir a um ginecologista, está a ver? As enfermeiras podem fazer o Papa Nicolau, não precisa de ir a um ginecologista. Então, isto é importante, que elas vão na idade reprodutiva. Depois, quando acaba a idade reprodutiva, já a atenção passa para outras situações. As rotinas, em alguns casos são mais alargadas, noutros casos são mais apertadas, portanto começa o problema da mama, tem que se vigiar a mama, tem que se controlar, ensinar a palpação, ver os nódulos, procurar o médico quando tem uma coisa que não estava lá na última vez que palpou. Então, este ensino, a população tem que ter literacia de saúde, digamos assim. A pessoa tem que ser ensinada, as pessoas têm que ter conhecimento das doenças mais frequentes e questionar os médicos também, dizer, doutor, então eu vim aqui, imagina, há 3 anos não faço o Papa Nicolau, então eu quero fazer. Então as pessoas têm que pressionar também. Se elas forem bem instruídas sobre como tomar a pílula, é a coisa mais importante, ou leem o papelinho que está lá no pacote e terem esse acesso, é 100 vezes melhor do que não tomar e ir procurar fazer um aborto. Absolutamente, essa opção livre e sem pressão social, elas poderem ter acesso a isso, é absolutamente importante. O preço dos medicamentos, desse tipo de medicamento, devia ser extremamente protegido. O que é verdade que é protegido nos centros de saúde. E a pílula para jovens é a coisa mais inócua que elas podem tomar em relação ao resto dos anticonceptivos. Alguns são de caráter invasivo, inclusive que eu, na minha opinião, quando são jovens, não devem.